Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, anunciou as convocações do goleiro Léo Jardim, do Vasco, do zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo e do atacante Galeno, do Porto. O trio entra nas vagas de Ederson, do Manchester City, Marquinhos, do PSG e Gabriel Martinelli, do Arsenal, que foram cortados da lista, todos lesionados. O treinador explicou a decisão. Tem sonora do Dorival? Cadê? Coloca pra gente, Kraus. Hoje pela manhã nós tivemos um contato com o Dr. Rodrigo Lasmar, que nos posicionou a respeito de todos os atletas recém-convocados. Infelizmente, ao longo do dia nós tivemos aí o conhecimento de que 3 atletas, Ederson, Marquinhos e Martinelli, estarão fora desses 2 primeiros amistosos. Sendo assim, nós estamos convocando Léo Jardim, do Vasco da Gama, Fabrício Bruno, do Flamengo, e Galeno, do Porto. São atletas que já vinham sendo observados e chegam em condições de brigarem diretamente por uma posição para esses 2 amistosos iniciais. Chegam nessas condições realmente? Não. Não? Não. Não chega. O Fabrício Bruno vai ser titular da seleção brasileira agora, gente. Léo Jardim tá fazendo, inclusive o Léo Jardim tá fazendo, talvez seja o melhor goleiro em atividade no Brasil hoje, tá? No Brasil, tá, gente? Tem que deixar isso bem claro. Mas também não, né? O Galeno, ele vem fazendo uma baita temporada no Porto, de fato. Como é que é? Rei Champions, não? Como é que é? O dono da Champions? Tem um apelido dele na Europa lá. Ele ganhou um lá da empresa. Senhor Champions. Senhor Champions. Senhor Champions. Mas, gente, não, né? Se eles estivessem, de fato, na briga, eles teriam sido convocados de cara, o Antonelli. Então, não. Respondendo essa pergunta diretamente e grosseiramente, tá? Me perdoe. Eu acho que assim, o Léo Jardim eu acho que entra na briga para jogar, inclusive, nesses jogos agora, né? Porque a gente tem 3 goleiros que atuam no futebol brasileiro de um nível parecido, de certa forma, né? Acho que o Rafael do São Paulo é o que tá mais atrás ali, né? O Bento já vem sendo convocado com regularidade. O Léo Jardim, para mim, hoje é o melhor goleiro em atividade no Brasil, desde o ano passado no Campeonato Brasileiro. Foi muito bom o Campeonato Brasileiro dele. Eu até falei aqui, na época da convocação, que eu teria levado o Léo Jardim, né? E ontem eu falei aqui que ele seria convocado hoje. Tá com informação privilegiada. Ontem eu falei que ele seria convocado pela lesão do Ederson, né? E eu acho que ele briga para ser titular nesses jogos aí, embora seja pouco provável, porque provavelmente o Dorival vai privilegiar os que ele chamou primeiro. O Galeno, a gente precisa entender a convocação dele, não só pelo ótimo momento que ele vive no Porto, faz uma grande Champions, mas também porque ele estava cotadíssimo para ser convocado para a seleção portuguesa. Ele tem dupla cidadania, ele é cidadão português também, e ele estava sendo cotado já nessa sexta-feira, vai ter convocação da seleção de Portugal, e tudo indica que ele estaria na lista. Então é uma forma de preservar, de segurar o jogador também para a seleção brasileira. A partir do momento que ele jogar pelo Brasil, ele não pode mais jogar por Portugal. Então acho que passa um pouquinho por aí também a decisão, embora faça muito sentido. Eu acho o Galeno um jogador muito interessante, porque tem características muito diferentes dos nossos outros pontas, né? Um jogador de muita força física, muito rápido, não é aquele jogador tanto do drible como é o Vini Júnior, como é o próprio Martinelli, mas é um jogador de muita força física, um jogador um pouco diferente ali para se ter como opção. Eu gosto. O Fabrício Bruno, com todo respeito, eu não levaria, não. Acho que tem nomes melhores que estão jogando no futebol europeu. Eu levaria o Bremer. Da Juventus, né? Por exemplo. Ou então o Murilo, né? Eu falei muito do Murilo aqui. O problema do Murilo é que ficaram um monte de zagueiro canhoto, né, na convocação. E aí não sei se o Dorival queria, mas poderia ter levado o Bremer. O Galeno, se ele foi convocado, né, por esse pequeno detalhe que o Brice falou, aí eu acho que não é legal, sabia? Você, né, eu acredito que isso pode ter influenciado, mas não seria legal, porque você tira a oportunidade do cara de representar uma outra seleção, pensando só em, vou convocá-lo para enfraquecer uma seleção que você praticamente nem enfrenta durante anos e anos. Tomara que não tenha sido isso, tomara. E eu acho que ele vem fazendo um bom campeonato também, eu acho que é um jogador interessante, e os meninos já falaram bem. Só completando o Fabrício Bruno, o Fabrício Bruno é um bom zagueiro, só que eu vejo o Fabrício Bruno como um zagueirão. E na seleção, muitas vezes isso não basta.
Na seleção, o zagueiro tem que jogar mais, tem que ser mais Polivalente, criativo. né? Ele tem que ter... É uma expressão aí que a gente comentou isso ontem de Felipão não usa algumas expressões, mas o zagueiro construtor, o zagueiro que joga mais, que inicia as jogadas, e eu acho que falta um pouquinho isso no Fabrício Bruno. Talvez até tendo um zagueiro assim, com características diferentes, que ele é muito rápido, muito agressivo, você pode ter ele no elenco, mas não enxergo ele como um zagueiro titular da seleção aí a curto prazo, não. Voltando à questão do Galeno, você acha que é convocado para compor ali a equipe? Tem a possibilidade de entrar em campo? Existe uma possibilidade remota de jogar, né? Então, eu acho ele muito decisivo, cara. Ele, pra fazer gol assim, ele é muito frio, tem uma ótima finalização. Por jogar na ponta, normalmente você espera isso mais de um atacante, né? Você tem alguns jogadores diferenciados que jogam na ponta e que tem esse poder de decisão. Mas eu acho ele um bom jogador, viu, Tonton? Sim, quero ver ele na seleção. Acredito que ele possa ter um espaço ali. Titular? Não. A princípio, não. Mas eu acho que ele pode ser um cara que possa fazer parte das convocações daqui pra frente. Eu acho ele um jogador interessantíssimo. Mas todo jogador que faz 5 gols na Champions League, igual ele tá fazendo nessa temporada, por um time que não é da elite, exato, né, do futebol faz europeu, diferença porque o isso. Porto é um clube gigante, a gente sabe disso, né? Bicampeão europeu. Mas pô, ele não vai chegar a uma semifinal de Champions, né, velho? Já foi a época do Porto, quando o futebol era menos globalizado, vamos dizer assim. Mas ele merece a convocação dele. Ele merece. É uma convocação merecida do Galeno, né? Inclusive, ele joga hoje contra o Arsenal. Vai ser uma grande oportunidade para quem não conhece. Verdade, boa. Conhecer Wenderson Galeno. É só ver o rapazinho. Esquecendo todos os títulos de seleção brasileira, toda a história da seleção brasileira, pegando só o atual momento. O que é mais interessante, defender Brasil ou defender Portugal, Miranda? Brasil, Tom. Ainda. Com todo respeito a Portugal, o Brasil, ele entra... É Copa do Mundo. O interesse, né, os times, as seleções europeias dão um valor grande para a Copa, Copa da Europa, a Eurocopa. Mas Euro. Brasil é Brasil, cara. Na seleção portuguesa, provavelmente ele teria mais espaço. Ele teria mais chance de ser protagonista. Mas pensando só na seleção, em qual camisa defender, né, de tudo... O Brasil tá na frente, né? Eu acho que representa muito mais que Portugal ainda, né? Concorrência menor em Portugal. Em Portugal, né? Pra titularidade. Ele teria mais oportunidade de ser convocado, disputar uma UEFA Euro, etc. A gente tá falando aqui do Galeno há 3 meses antes da Copa América, e é a primeira convocação dele, né? Então, assim, é mais complicado, cara. Eu acho que tem muito nessa questão da seleção. Posso estar sendo... meio ingênuo, mas eu acho que tem muito da questão de pertencimento, né, também. De preferir jogar pelo país que você prefere representar, independentemente das suas chances de jogar e tudo mais, né? O Galeno tem 8 anos, se eu não me engano, que tá morando em Portugal, dos 26 de vida. Então a maior parte dele ele passou no Brasil ainda. Eu imagino que a ligação dele com o Brasil seja bem maior do que a ligação família deve estar aqui. Com Portugal. A família deve estar toda aqui e tudo mais. Então eu acho que isso pesa mais até. Porque às vezes tem alguns jogadores que, por exemplo, a gente teve lá os filhos do Mazinho, né? Que resolveram jogar pela seleção espanhola. Poderiam jogar pelas duas e o Thiago era um jogador de elite que poderia escolher qualquer uma das duas, que ele teria jogado nas duas com regularidade. E escolheu a Espanha porque o cara nasceu na Espanha, viveu a vida inteira na Espanha. Ele tinha uma identificação maior ali, de certa forma, com o país, né? Então, eu acho que passa um pouquinho disso também na escolha, que pode pesar também na escolha. Tô vendo aqui os números do Galeno, 26 anos, 13 gols pelo Porto, 11 assistências em 36 jogos. Bom, né? Os números dele são muito bons. Excelente, 36 jogos só? 36 jogos. 11 assistências, 13 gols. Isso mesmo, o Campeonato Português tem menos jogos. Não, números muito bons. Muito bons. Gente, com esse trio convocado às pressas aí por Dorival Júnior, o Brasil terá 8 jogadores que nunca atuaram pela seleção nos amistosos. No dia 23 em Wembley, em Londres, o Brasil joga com... Inglaterra. E depois encara a Espanha no dia 26, lá no Santiago Bernabéu, em Madrid. Gente, parada dura, né? O Dorival, a gente sempre discutia, não, o Brasil só pega El Salvador,
o Panamá, com todo respeito às seleções, tá? Sim. As seleções sul-americanas, né? Bolívia, Venezuela e tal. Aí, nas primeiras partidas do Dorival, tem 2 campeãs do mundo, assim. E talvez uma das seleções mais badaladas do mundo hoje, que é a Inglaterra, né? Exatamente. Tem o Bellingham, tem o Harry Kane, tem o Phil Foden, né? É um time muito forte, né? Vai ser jogão de bola, né? Vai, e só lembrando que também de jogão de bola, hoje tem o Atlético na Copa do Brasil. Joga Maravilhoso. fora de casa contra o CRB, querendo aí uma vaga na terceira fase. O Atlético joga fora de casa. Lembrando que não tem mais a questão da vantagem do empate. Empatou Empatou, pênalti. vai para os pênaltis.